Bom, pessoal, mais uma aula de RLM. Dessa vez vamos fazer exercícios relacionando aí os assuntos de negação de proposições compostas e equivalências, certo? Então, lembrando, né, que o nosso curso está aqui em cima, playlist para quem quiser acompanhar. Então, vamos para as questões. Nessa primeira questão, pessoal, ele fala aqui, né, a negação. Então, se ele está pedindo a negação, né, da proposição Antônio passa na prova ou vai ao cinema em Novo Horizonte. Então, ele quer saber a negação dessa proposição. A gente já identificou aqui, né, o conectivo ou seja, a gente está falando de uma disjunção inclusiva, conforme a gente já viu, né, nas últimas aulas. Então, se a gente tem uma disjunção inclusiva, a gente precisa lembrar que a negação, a gente precisa transformar a disjunção inclusiva numa conjunção. A negação de uma disjunção inclusiva é a conjunção. E a negação da conjunção é a disjunção inclusiva. Ou seja, eu vou precisar, né, substituir esse conectivo pelo e. Então, automaticamente, a gente já pode aqui eliminar algumas alternativas. Observem aqui na letra A, Antônio não passa na prova. Isso aqui é uma proposição simples, não tem nada a ver, né, com a nossa resposta. Nessa segunda alternativa, Antônio não vai ao cinema em Novo Horizonte. Novamente, ele pegou apenas uma proposição simples, né, da proposição composta. Também não pode ser a nossa resposta. Na letra C, ele fala Antônio não passa na prova ou não vai ao cinema em Novo Horizonte. Por que a gente elimina, né, essa alternativa? Porque ele utilizou aqui o conectivo ou. Ele manteve a disjunção inclusiva. E o nosso objetivo, né, é encontrar aqui a nossa conjunção. Observe que na letra D, ele fez a substituição. Ele trocou pelo conectivo, né, da conjunção. Então, Antônio não passa na prova e não vai ao cinema em Novo Horizonte. Por quê? Qual é a regra que a gente estudou? A negação da disjunção inclusiva, a gente troca pela conjunção, certo? E nega ambas as proposições. Observe que Antônio passa na prova e a negação Antônio não passa na prova, vai ao cinema, não vai ao cinema. Então, ele trocou o conectivo e negou ambas. Essa é a regra que a gente estudou de negação, né, para a disjunção inclusiva. Então, a alternativa correta, letra D. Na letra E, só para a gente finalizar, ele colocou aqui, né, uma condicional. Então, a gente também já eliminaria essa alternativa. Observe que é uma questão bem simples, porque ele só colocou uma opção, né, com a conjunção. Então, regrinha básica aí, né, de negação de proposição. Na segunda questão aqui, ó, ele fala, considere a afirmação, ou arranjo emprego, ou não me caso. Então, a negação dessa afirmação é, novamente, né, ele está falando aqui de negação, certo? Ele deu aqui uma proposição com o conectivo ou. Se a gente está falando do ou, a gente está falando, né, de uma proposição de disjunção exclusiva, certo? E aí ele deu as alternativas para a gente verificar, né, qual é a negação dessa afirmação. Então, lá na nossa aula de conceitos, a gente viu que a negação para uma disjunção exclusiva, ela pode ter, né, diversas formas. Ou ela pode ter a substituição por uma bicondicional, ou também se manter, né, o conectivo ou. Então, vamos analisar aqui, né, as alternativas. Lembrando, né, então a bicondicional é aquela se e somente se. Então, existe essa possibilidade ou a possibilidade de manter o ou. Essas são as duas formas de negar, né, uma disjunção exclusiva. Então, com esse conhecimento, a gente já pode eliminar algumas alternativas. Observem que aqui a gente tem o se, então a gente já pode anular, né? Se eu não arranjo, novamente uma condicional, ou seja, a gente já pode desconsiderar.
Aqui a gente tem na letra C uma disjunção exclusiva, ou seja, vamos manter ela aqui por enquanto. Na letra D também temos uma disjunção exclusiva, vamos manter. E na letra E temos uma conjunção. Então a gente também pode eliminar, né? Então realmente agora a gente vai ficar entre a C e a D. Se a negação fosse da forma se e somente se, bastava trocar o conectivo. Porém, quando a gente mantém o ou, a gente precisa fazer uma alteração. Então aqui a gente tem uma proposição P e uma proposição Q. Para fazer essa substituição, a gente precisa manter P e negar Q, ou negar P e manter Q. Uma dessas possibilidades a gente precisa ter, né, na negação de uma disjunção exclusiva. Isso aqui a gente viu na aula, né, de conceitos que a gente montou a tabela. Então vamos analisar aqui. Na letra C, ele botou ou não arranja emprego, ou seja, ele negou a primeira. Mas ele também negou a segunda, porque a segunda é não me caso. Ele negou, ele colocou ou me caso. Ou seja, ele negou ambas. Então, a gente vai desconsiderar, né, essa alternativa letra C, porque ele negou ambas. Na letra D, né, ele manteve aqui o conectivo ou não arranja emprego, então ele negou essa minha primeira proposição, ou não me caso. Observem que ele manteve que com o mesmo, né, da mesma forma. Ou seja, ele negou a primeira e manteve a segunda. A alternativa correta, letra D, certo? Então, a negação, né, de disjunção exclusiva, certo? Lembrando que para a gente entender essas aulas, a gente precisa da aula de conceitos, né, com a tabela que a gente montou. Vamos para a próxima questão, pessoal. Então, considere a seguinte frase: se Rafael conseguir terminar o projeto a tempo, então poderá viajar. A negação, então, novamente ele está pedindo aqui a negação, né? Lembrando que aqui a gente tem o se, então, ou seja, um conectivo, né, de condicional, e a negação da condicional é através, né, da conjunção, ou seja, a gente vai substituir para o conectivo e. É a famosa, né, regra do mané que a gente já viu na aula de conceitos, ou seja, eu mantenho a primeira e, né, substituo o conectivo e nego a segunda. Então é isso aqui que a gente vai procurar, né, o conectivo e. Então observem que se então a gente já pode, né, anular porque ele não trouxe o conectivo, certo? Que a gente está querendo, que é a conjunção. Letra B, Rafael não consegue terminar o projeto a tempo e. Observem que aqui eu tenho, né, o conectivo e, então eu vou manter essa B por enquanto. Rafael não consegue terminar o projeto a tempo e, novamente, conectivo e. Na letra D ele trouxe novamente aqui uma condicional, então a gente já vai, né, anular. Observem que a gente sempre utilizando, né, aquela tabela que a gente montou. Na letra E ele fala, Rafael consegue terminar o projeto a tempo e, novamente, a conjunção, né? Então aqui a gente vai ficar para analisar três alternativas. A regra é a regra do mané, né? Substitui a conjunção, a gente já verificou, e mantém a primeira e nega a segunda. Então, a gente vai analisar aqui, letra B. Então, Rafael, né, não consegue terminar o projeto. Ele negou, né? Aqui está a primeira proposição e aqui está a segunda proposição, né? Logo após aqui o meu então, né? O então aqui é o meu conectivo. Observem que ele negou a primeira, então ele botou não consegue terminar o projeto e também, né, negou aqui a segunda, porque poderá viajar, ele colocou não viaja. Ou seja, a gente não vai considerar essa como certa porque ele negou, né, a minha primeira proposição. Na letra C ele fez a mesma coisa. Rafael não consegue terminar o projeto, ou seja, ele negou a primeira e manteve a segunda. Então, também está errado. E na letra E, observem, Rafael consegue terminar o projeto a tempo
e não viaja. O que ele fez? Regra do Mané. Manteve a primeira, negou a segunda. Trocando, né, o conectivo para a conjunção. A alternativa correta, letra E, certo? Próxima questão, também bem tranquila, né? A negativa, ou seja, ele quer novamente aqui a negação, correta para a afirmação. O professor fala e os alunos escutam. Então ele quer a negação, observem que aqui a gente tem uma conjunção. A negação da conjunção é a disjunção inclusiva, ou seja, a gente vai substituir pelo ou. Sabendo disso, a gente já anula algumas, né, alternativas. Observe que na letra A gente tem o ou, na B também, na C a gente já pode retirar, né, porque ele manteve aqui a conjunção. Na letra D, novamente, conjunção, a gente já pode anular. E na letra E, né, ele também colocou aqui a conjunção, a gente já pode anular. Então a gente fica entre A e B. E qual é a regra? Substitui, né, porque a conjunção tem como negação a disjunção inclusiva, com conectivo ou, e nega ambas as proposições. Ou seja, observem aqui, eu tenho a minha primeira proposição e aqui a minha segunda, certo? Então, o professor não fala, então ele negou P. Os alunos não escutam, então ele também negou, né, os alunos escutam. Ou seja, a alternativa correta, a gente já sabe que é a letra A. Ele substituiu o conectivo para a disjunção inclusiva e negou ambas as proposições. Observe que na B, ele negou a segunda e manteve a primeira, ou seja, confirmando aí, né, letra A como resposta. Próxima questão, dessa vez ele está querendo aqui, né, equivalência. Observem a frase: se a floresta for explorada, então os animais estão ameaçados. Então é logicamente equivalente à frase. Então a gente tem aqui uma condicional, né? Se, então, como conectivo, certo? Lembrando as regras, né, que a gente já viu na tabela. Quando eu quero uma equivalência de condicional, né, equivalência, tem duas possibilidades. Uma delas é manter a condicional, ou seja, eu vou escrever aqui, né, como se fosse P e Q, certo? Então, manter condicional é a famosa troca e nega. Então, eu tenho que trocar a posição das proposições e negar ambas, certo? Essa é uma possibilidade. E a outra é a regra do Neymar. Então, nega ou mantém, né? A famosa regra do Neymar, certo? Nega ou da disjunção inclusiva, mantém, certo? Então, baseado nessas duas regras que a gente viu na aula de conceitos, a gente vai resolver essa questão. Então, existem duas possibilidades, né? Manter o se então e trazer a disjunção inclusiva, que é o ou. Então, a gente já pode tentar eliminar aqui alguma alternativa, mas observem que todas as alternativas trouxeram, né, condicionais. Então, a gente já sabe que a gente não vai ter essa regra do Neymar. A gente vai, né, continuar aqui com a regra, né, do troca e nega, ambas as proposições. Então, vamos lá. Primeira regra básica é a troca. A gente pode eliminar assim de maneira fácil. A primeira proposição é floresta foi explorada. A segunda é animais. Observem que a alternativa que não trocar já vai estar errada. É o que acontece aqui, ó. Ele manteve floresta como primeira proposição e animais como segunda. Então isso aqui já está errado. Na letra B, a mesma coisa. Floresta e animais já está errada. Observe que você pode fazer por eliminação de maneira mais rápida. Se a floresta foi explorada, ou seja, a mesma situação, a gente nem precisa olhar. Agora, na letra D e na letra E, observem que ele fez a troca, né? Então, está seguindo a regra. A gente só precisa verificar o que agora? As negações, porque ambas as proposições têm que ser negadas. Então, na primeira ele fala a floresta foi explorada. E ele fala os animais estão ameaçados. As duas proposições precisam ser negadas. Então, vamos lá.
Se os animais não estão ameaçados, ou seja, ele negou aqui a minha proposição que, certo? Então tá ok. Essa é a minha primeira parte, certo? Então ele fala, então, a floresta não foi explorada, ou seja, ele também negou. Daí a gente já tira, né, que a alternativa D está correta. Vamos identificar aqui o erro, né, da letra E. Ele fez a troca das proposições certas, né? Porém, ó, os animais estão ameaçados, então a floresta foi explorada. Ele não negou, né, nenhuma das duas proposições. Ele fez a troca, né, de posição, porém ele não negou as proposições. Então a alternativa correta, a letra D. Próxima questão, pessoal, ele fala aqui novamente em negação, né? Novamente a gente tem aqui uma condicional, por quê? Porque é o que mais cai em concurso. Então vamos trabalhar mais essa proposição, certo? Se estudo atentamente, então serei nomeado em concurso público. Se ele está falando de negação, a negação da condicional, né, é uma conjunção, né? A famosa regra do mané. Mantém e nega, certo? Então a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. A gente precisa da conjunção, ou seja, do e. Vamos eliminar logo alternativas que não tem a conjunção, certo? Ele coloca assim por quê? Para confundir negação com equivalência. Então vamos eliminar essa primeira letra A, porque ela continua na condicional. Observem que a letra B, ele trouxe a conjunção, então beleza. Letra C, ele manteve, ó, a condicional, então a gente já pode eliminar. Na letra D, ele trouxe, né, uma disjunção inclusiva, né, o ou. Então a gente também, né, vai eliminar, certo? E na letra E, ele trouxe, né, se e somente se, ou seja, uma bicondicional. Então essa bicondicional também não faz o maior sentido. Então observem que a gente conseguiu eliminar as alternativas só utilizando, né, a questão da conjunção. A gente não precisou nem verificar a questão da mantém e nega. Vamos verificar aqui a B. Ele colocou, né, estudo atentamente. Observem que ele colocou estudo atentamente. Ele manteve a primeira proposição, né, conforme a regra. Na segunda, né, a gente tem aqui, ó, serei nomeado em concurso público. Ele colocou não serei nomeado em concurso público, ou seja, ele negou a alternativa, né, super correta. Ele trocou para a conjunção e manteve a primeira e negou a segunda. Alternativa correta, letra B. Mais uma questão para a gente finalizar, pessoal. Ele pede aqui também a negação, certo? Então, de uma condicional, se Bruna não é irmã de Rodrigo, então Rodrigo é irmão de Ana. E ele pergunta, né, a negação. Mesmo procedimento, negação de condicional é a regra do mané. A gente precisa trazer a conjunção, o conectivo e. Então vamos eliminar logo o que não tem e, né? Rodrigo é irmão de Ana e Bruna, né, uma proposição aqui que a gente já pode desconsiderar. Da mesma forma, né, aqui na letra B, ele traz aqui o ou, né, não tem nada a ver. Aqui, novamente, ele traz a disjunção inclusiva, a gente já pode eliminar, a gente está procurando o quê? A conjunção. Na letra D, ele trouxe a conjunção da mesma forma que na letra E. Então, a gente vai ficar aqui entre D e E. Regra do mané, né? Mantém a primeira e nega a segunda. Observem que aqui ele trouxe, né? Se Bruna não é irmã de Rodrigo. Então, a gente vai manter. Bruna não é irmã de Rodrigo. Bruna é irmã de Rodrigo, ou seja, ele negou essa minha proposição. Se aqui eu estou dizendo que Bruna não é irmã e aqui eu estou dizendo que Bruna é irmã, eu estou negando. Se eu estou negando, né, eu quebrei a regra do mané.
Na segunda proposição, ele fala: Rodrigo não é irmão de Ana. Rodrigo é irmão de Ana, ou seja, ele negou as duas. O erro, né, tá aqui na primeira proposição, por quê? Porque ele deveria manter, né, e ele negou. Lógico, né, nossa alternativa será a letra E, vamos só conferir. Veja, Bruna não é irmã de Rodrigo, ele manteve, ó. Bruna não é irmã de Rodrigo, mantém. Substituiu aqui a conjunção da maneira correta, o E. E na segunda proposição, né, Rodrigo é irmão de Ana, observem que ele negou. Rodrigo não é irmão de Ana. Ou seja, a alternativa, letra E, está 100% correta. Bom, pessoal, se gostou do vídeo, deixa o like, siga o canal, né, para a gente continuar fazendo aí materiais gratuitos, certo? Até a próxima e obrigado.